Muito boa noite. Vamos dar sequência à inacreditável loucura de 24 horas no ar do primeiro Festival Literário de Itabira, patrocinado pelo Instituto Cultural Vale. Muito obrigado por estar conosco. Muito obrigado por estar conosco, querida Miriam Leitão. Por que ela é querida e eu não? Eu ia falar querida logo depois, Heloísa, ciumenta. Meu Deus do céu, tá bom. Muito obrigado por estar conosco, querida, amada, linda, maravilhosa Heloísa Starling. Obrigada, Afonso. Eu é que estou honrada de estar aqui. Gente, desculpa, eu conheço a Heloísa há tantos anos, acho que eu tinha 5 anos quando a Heloísa me viu pela primeira vez. Eu não vi ela, é claro, mas ela me viu. Então é uma amizade de muitos anos. Vamos dar início a esta live. O motivo que a gente está aqui é o lançamento do novo livro A Democracia na Armadilha, de Crônicas do Desgoverno, editado pela editora Intrínseca da jornalista Miriam Leitão. Podem ficar olhando para essa capa, mas olhem só no início e logo depois comprem o livro, por favor. É uma reunião de crônicas desde 2016, né, Miriam? 2016 ou 2018 até 2020, e que reúne esse tempo obscuro e difícil que a gente vive, numa forma que traz à luz a visão da jornalista, do jornalismo, frente à emergência dos tempos. Essa é, na minha opinião, uma grande qualidade da Miriam. Ela consegue, em primeiro lugar, nos ensinar. Sempre aprendo lendo os textos da Miriam, sempre tem alguma coisa para aprender. Em segundo, imaginar, entender a realidade no quente. A Heloísa costuma dizer que história é o estudo do passado, né? A Miriam tem essa capacidade de analisar o que está acontecendo agora com lucidez, com clareza e profunda respeito à forma que os fatos se apresentam. Eu falei bem, Miriam? Tá bom, tá? Acho que tá bom. Falou muito bem. Agora deixa eu agradecer, né, por essa apresentação tão maravilhosa, mas antes de tudo, eu queria dizer boa noite para todas as pessoas que estão nesse espaço virtual, mas eu queria especialmente dar um abraço em Itabira. Eu gostaria de estar aí. E eu vou estar nas próximas Itabira. Eu tenho certeza que eu vou estar. Essa vez se escolheu esse caminho que é desafiador, né, e heróico, que é 24 horas no ar, e uma parte presencial e outra parte respeitando esses protocolos do tempo que a gente ainda vive, né? A gente ainda está numa pandemia. Mas eu queria dar os parabéns à Itabira por abrigar esse festival, essa festa literária, porque precisava, sabe, precisava acontecer, era óbvio que precisava acontecer Itabira e encontrar um festival literário, e aí tinha que ser também com a ajuda do prefeito Marco Antônio. Eu agradeço também por ele ter essa visão, né, e essa sensibilidade. Eu conheço há muito tempo e sei. Mas, Afonso, eu queria fazer uma homenagem a você. Eu acho que nesse tempo tão difícil e obscuro, como você disse, um tempo de guerra contra a cultura, guerra contra os livros, uma raiva dos livros mesmo, que o tempo todo se manifesta, e numa pandemia você está mantendo essa festa, esses encontros literários, essa divulgação de livros, esse sempre um papo. Você tem mantido tudo isso heroicamente, Afonso. Eu sei que é difícil, eu posso imaginar quantas portas se fecharam, mas você continuou batendo em portas, e aí encontrou essa porta aberta justo na casa do poeta, na casa do nosso poeta amado, tão amado, que Itabira nos deu de presente. Eu também queria agradecer a Heloísa. Heloísa tem sido uma amiga em todos os momentos, e ela me ajudou nesse livro. Um dia que eu falei, eu preciso de uma frase forte, eu preciso de uma frase forte da Hannah Arendt para abrir esse livro, para fazer a epígrafe. E ela escolheu a epígrafe certa, e aí eu comprei o livro, e ela falou, olha, está em tal lugar assim, assim, mas mesmo assim eu não fiquei só nessa parte da leitura. O livro é uma coleção de ensaios,
Mas, então, eu estou feliz de estar aqui. Estou feliz de estar em Itabira, ainda que de longe. Eu estou feliz de estar num festival literário, porque eu amo os livros. Eu estou feliz de tudo que vocês fizeram. Estou feliz de estar com você, Afonso Borges, e com você, Heloísa Starling. Eu estou feliz de estar em Minas, que é assim que eu me sinto, nesse momento, ainda que de longe. Obrigado, Miriam, obrigado. Eu digo que tudo que eu faço, eu tenho. E eu digo isso com muita clareza, porque eu digo isso sempre. Faço sob inspiração do Sérgio Abranches, e do seu trabalho. Você sabe disso, eu acho que fica até chato ficar falando assim, mas é isso. Professora Heloísa Starling, minha amiga de coração, você estava em Itabira aqui há 15 minutos atrás, saiu correndo, está em Belo Horizonte agora. A professora Heloísa Starling veio aqui dar uma conferida, e como deve ser feito, no caminhão da UFMG, que é um caminhão sensacional, adaptado a não só diversas realidades temáticas, vão mudando de acordo com o tempo, mas que tem exposição, auditório, um pequeno cinema, todo um contexto educacional, cultural, que saiu da cabeça da Heloísa e, é claro, da equipe dela do Projeto República, que é sensacional. Primeira pergunta é, Heloísa, tá tudo certinho? Tudo certinho no caminhão. Não, eu queria dizer que eu estou muito feliz, quer dizer, muito feliz. É, porque eu não conhecia Itabira e o caminhão ficou parado 2 anos. E levar o caminhão a Itabira e estacionar o caminhão na porta da casa do poeta, eu fiquei emocionada na hora que eu cheguei aí, né? E participar dessa conversa com a Miriam e com você também é uma coisa que me emociona, né? É, eu acho que a gente pode. Você fez uma coisa bacana que é fazer a Miriam tomar de Minas a estrada, né? E ela está virtualmente em Minas, e eu tenho certeza que nós vamos a Itabira e vamos à casa do poeta para fazer um encontro o ano que vem, sem pandemia. Não, Né? já Mas eu está queria dizer que estou muito acertadíssimo, feliz. Heloísa. Dia de 28 a 31 de outubro do ano que vem, nós vamos estar aqui nessa casa. Gente, eu esqueci de dizer, eu fiquei emocionado. Hein? Eu estou fazendo toda a geração das lives do Flitabira da casa de Drummond. No quarto contíguo aqui, na janela, o Drummond via o Sino Elias tocar todos os dias, durante o tempo que morou aqui, até, segundo Humberto Werneck, que é o biógrafo, ele morou aqui até 14 anos. Depois foi, voltou e saiu definitivamente daqui lá pelos seus 20 anos já casado. Então, essa simbologia de estar aqui sentado e não num estúdio em Belo Horizonte, ou seja, a pandemia acabou com essa coisa da geolocalização, é simbólico mesmo para dizer que esse festival ele celebra não só a importância da cidade de Itabira na história de Drummond, como celebra também a importância desse tipo de evento, né, no contexto que a gente está vivendo agora. Nós fizemos uma área de gastronomia lá fora, né, Luísa? Você viu, tinha uma livraria, tem um palco onde ontem se apresentou o primeiro ato, fazendo um espetáculo sem lugar ligado a Drummond. Então, assim, é muito bom estar aqui e é muito bom já marcar com vocês para o 31 de outubro do ano que vem, onde a gente vai comemorar 120 anos de Drummond e 100 anos de Saramago. Então, 120 anos de humor, nós temos que aprontar, nós temos que aprontar, sabe? Não dá para não comemorar o poeta facilmente, não. Comemorar é lembrar junto, nós temos que aprontar. vamos embora. E hoje eu fiquei hoje imersa em Drummond, porque meu irmão Cláudio, ele tem um talento impressionante, ele tem uma voz linda, linda. Ele nunca, ele não virou cantor profissional porque, não sei por quê, porque a voz dele é linda. E ele gravou e mandou para mim o E Agora José cantado, né? E eu fiquei, quando eu ouvi novamente, eu pensei de novo nesse poema, ele é tão, esse momento que pergunta para nós, né? Um momento que pergunta para nós, e agora José, e agora o que nós vamos fazer? Nós estamos numa situação tão dramática, né? Então eu fiquei ouvindo Drummond e me emocionando com Drummond e pensando em Drummond. Então eu fiquei assim, então eu me sinto de fato em Itabira. E sabendo, Afonso, que você está aí a alguns passos do quarto onde o poeta olhava pela janela,
E os sinos realmente é uma coisa muito emocionante. Não, você, mesmo que você não me convide para o ano que vem, eu vou. Nem eu vou para assistir, para bater palma, para fazer como eu sempre estive em outras festas suas. Essa Vamos fazer possibilidade. isso, está combinado, Miriam. Se ele não chamar, a gente vai, tá bom? É, a gente Gente, pega de Minas a estrada, eu pego de Minas a estrada e Vamos vou. embora. não É existe essa isso. Mas a gente está aqui possibilidade. para falar do meu livro ou não? Ô, Ou é gente, só para pois é. Ô, matar a Heloísa, por saudade favor, um do a outro? surpresa é Bom, assim, Heloísa Starling, com a palavra, por favor, sobre o livro da Miriam. pois é, sempre a parte mais difícil, sempre comigo, né? Mas Sempre. olha só, eu fiquei pensando que tem uma coisa na Miriam, quer dizer, eu acho que a Miriam tem várias qualidades, mas tem uma que é a coragem política, né? Que é aquilo que a Hannah Arendt dizia, que é a coragem de comparecer à cena pública e emitir, levar as pessoas, abrir a janela do pensamento para que as pessoas possam entender um pouco mais do que está acontecendo. Não é a coragem de botar em risco a vida, mas é a coragem de comparecer à cena Para que pública. vocês É essa quiserem, me coragem interrompam. que eu acho que evidentemente, que o livro traz. Mas, e que é o traço, talvez o traço mais característico da Miriam cronista. Né? Mas uma coisa, Afonso, que eu acho que nenhum de nós tinha se dado conta, é que a Miriam está fazendo crônica seguindo Machado de Assis. É uma conversa, ela aprendeu com Machado de Assis. Eu estava lendo o livro e me dei conta disso, porque o Machado de Assis diz que tem duas formas de se fazer crônica. Né? Você pode fazer a crônica do cotidiano, das coisas comuns, das pequenas coisas da nossa vida, né? E você faz a crônica política, que ele dizia que traz que tem uma consequência importante, porque ele fala que é o que dá o itinerário. Ele diz: viaja-se muito mal sem itinerário. Né? Então, o que a Miriam faz? A primeira coisa que ela faz nesse livro é nos dar um itinerário. Nós podemos concordar, discordar, não tem importância, porque ela tá dando o percurso e vai assinalando as coordenadas que vão permitindo a gente balizar o itinerário. Ela aprendeu isso com Machado de Assis e estabelecer as escalas. Mas ela aprendeu, Afonso, uma outra coisa com Machado de Assis, tem uma conversa dela, que ela aprendeu com Machado, que é esse tipo de crônica que ela faz, que o Machado ensina, e que eu acho que só ele, que ele fez primeiro com essa característica, que é o que aproxima o cronista do historiador. Né? Que é isso. O Machado diz assim, o cronista, a Miriam, repara, o leitor vai ver isso, o Machado dizendo isso no livro da Miriam. A Miriam escreve, fareja as coisas miúdas e grandes e põe as coisas em pratos limpos. E quando ela faz isso, ela registra o tempo em que o tempo mais largo da vida, que é o tempo histórico. Então, essa é a segunda característica que eu acho que o leitor vai encontrar no livro da Miriam e que é o tipo de crônica que ela faz, que é raro, que é difícil da gente encontrar, porque é difícil mesmo fazer isso. E a terceira, então, o leitor vai encontrar no livro o espírito do tempo de hoje. Então, hoje, o leitor vai encontrar o espírito do tempo. E daqui a 100 anos, 50 anos, o historiador vai reencontrar o espírito do tempo. Então, tem uma aproximação entre o cronista e o historiador. E a última coisa que eu queria, e mais uma coisa que eu acho que ela aprendeu com Machado, é que a história ela também pode ser lida e deve ser lida em documentos que não são preparados, que é isso que ela oferece para nós. Né? São documentos, às vezes, ingênuos, às vezes não ingênuos, mas eles são sempre sinceros, não tem mentira, não mente. Né? O cronista Machado e a cronista Miriam não mentem. E é a partir daí, desses documentos e dessa sinceridade com o tempo que lhe foi dado viver e que lhe foi dado escrever, que a gente consegue perceber a fisionomia desse tempo. Né? Então, quando a gente lê esse livro, o livro é impressionante por causa disso. Né? Ele tem uma força que passou de muito a ideia da simples crônica no jornal. Né? Ele é a fisionomia do tempo que nós estamos vivendo. E aí tem um artifício que a Miriam faz,
e que eu acho que vale a pena a gente conversar também sobre ele, porque a partir nesse itinerário que a gente vai viajando no livro, ela vai sublinhando um enredo que é o enredo de como é que morre a democracia, né? E na última crônica, inclusive, ela diz isso: ó, gente, eu estou explicando aqui como é que morre a democracia. Quem não sabia como é que morre a democracia, depois do dia 6 de setembro, entendeu. Só que o artifício da Miriam e o que a torna a cronista aos moldes do Machado é porque ela dá também, ao mesmo tempo, os ingredientes de como renasce a democracia. E aí a gente pode, ela abre a janela do pensamento, entrega os ingredientes e nós podemos ler e agir, né? Nós podemos pensar sobre o tempo que nós estamos vivendo e fazer as nossas escolhas. Então, eu acho que é preciso ler A Democracia na Armadilha para que a gente tenha o itinerário, capture o espírito do tempo, entenda como a democracia morre e também pense como é que ela renasce. Obrigada pelo livro, Miriam. Nossa, Afonso, eu preciso me recuperar depois dessa, por Falou várias bem razões, demais. né? Por todas Tudo, as razões que ela Miriam, disse. Eu vou fazer o tudo. seguinte, eu vou pegar eu vou gravar isso, vou guardar isso, porque no dia que eu estiver triste, eu vou ouvir isso de novo, porque isso aí levanta qualquer um, porque imagina o Machado, esse monstro que é o Machado, né? Na casa desse outro monstro que é o Drummond, me falam isso. Quer dizer, a Heloísa, como boa historiadora, ela conversa mesmo com os que não estão mais aqui. Eu lembro de um historiador que disse isso, assim, o meu mundo é muito maior, meu mundo é todo mundo que já viveu. Então, ela vive assim, ela fala, eu estava conversando com o Machado outro dia, então ela conversa, né? Então, ela tem essa intimidade, uma intimidade que evidentemente eu não tenho. Eu tenho todo o temor reverencial do mundo pelo nosso maior mestre, né, dos grandes livros, enfim, o fundador da Academia Brasileira de Letras, e ela traz para mim, pega um trechinho e acha que isso está se referindo à maneira como eu trabalho. Eu fico realmente totalmente lisonjeada, mas não tenho essa ambição, né, Heloísa? Heloísa, você sabe o quanto que você tem trazido, né, essa capacidade de pensar o Brasil em todos os seus livros, e então, portanto, ouvir isso de você, que eu seja capaz de falar do espírito do tempo, que é uma obrigação do jornalista entender, afinal de contas, o que está acontecendo aqui, né? Então, eu estou tentando explicar nesse livro o que está acontecendo aqui. E vou colocando desde o começo, né, a primeira coluna, a coluna em que o então deputado Jair Bolsonaro faz elogio ao torturador para votar pelo impeachment da ex-presidente Dilma, e quando ele elogia a tortura é um crime inafiançável e imprescritível. Então, ele está ali cometendo um crime. Mas ele vai por todo o período, né, mostrando, apontando algumas coisas. A segunda coluna é sobre a questão militar. Eu falei, olha, os militares estão avançando, eles estão fazendo coisas que não fizeram durante 32 anos. Eu alertei isso em 2017. E aí for fazendo uns alertas prévios do que vem por aí, né? E essa é a função do jornalista, na verdade, apontar. E aí tem uma coluna aqui no livro que eu falo assim, eu falo assim nesse livro, nesse capítulo aqui, ó. O governo Bolsonaro pegou caminhos errados que podem levar o Brasil a perigosos retrocessos. Essa coluna foi escrita em 12 de 2018. O governo não tinha começado ainda. E eu estava dizendo, o governo Bolsonaro pegou caminhos errados que podem levar o Brasil a perigosos retrocessos. Mas uma das colunas que eu mais gosto, eu queria ler só um pedacinho, é uma coluna, Afonso, que fala de um evento literário que você fez, nasceu lá num dos seus eventos literários. Começa assim, no Salão Tiradentes, lotado em Araxá, Minas Gerais, no Festival Literário, o escritor angolano José Eduardo Agualusa, numa mesa sobre democracia e literatura, falou que no exterior se tem uma noção mais clara do que acontece no Brasil. Não acho que aqui seja uma questão entre esquerda e direita, não acho mesmo.
Aqui é uma luta entre inteligência e estupidez, entre civilização e barbárie. Há momentos decisivos na vida de qualquer povo em que isso se coloca, como lembrou a historiadora Heloísa Starling, logo depois, citando Hannah Arendt, leitura indicada para esse tempo no Brasil. Então, essa coluna, Afonso, eu estou falando de um trabalho seu, onde ficou claro, onde ficou absolutamente claro que essa era a divisão. Não tinha começado a pandemia, era antes da pandemia, foi o último encontro lá. Isso foi no dia 23 de junho de 2019. Já estava claro na palavra do grande escritor José Eduardo Agualusa que era uma discussão entre civilização e barbárie. Então, acho que os poetas, os escritores, eles são capazes, né, de, na literatura, na ficção, né, que é onde trafega tão bem, tão maravilhosamente o Agualusa, ele foi, né, e colocou uma questão jornalística. O que está acontecendo aqui? A resposta do Agualusa no Fli Araxá é do lado de você, Heloísa. Você estava na mesa. É a luta entre civilização e barbárie. Eu acho que isso aí resume esse momento doloroso que a gente está vivendo. Mira, eu queria que você falasse um pouquinho da questão da escolha do título. E outra coisa, eu conheço todos os seus livros. Você fez uma escolha pela crônica. Como poderia ter feito uma escolha, como fez em outros livros, até pelo ensaio? A pergunta é essa: por que você escolheu este modelo para construir o livro? Eu acho que o Machado de Assis cochichou no ouvido dela, mas tudo bem. Machado de Assis. Machado de Assis falou, vai, escreve que agora está urgente. Ai, Miriam. Vai, porque está urgente. Eu quero eu quero conversar com o Machado. Depois você me conta o caminho, como é que a gente acessa, né, o mestre, o grande mestre. Mas o título foi um presente do Sérgio, né? Na verdade, eu estava fazendo o livro e ele, normalmente quando eu faço seleção de crônicas e colunas, eu busco uma das colunas que representa melhor. E o Sérgio me ajudando ali na seleção das colunas, porque muitas não saíram, né? Muitas eu tirei, algumas eu gosto bastante, mas eu tirei, porque o livro tem que ter um tamanho razoável. O Sérgio falou, A Democracia na Armadilha, o título é esse. E isso realmente resumia. A gente estava aqui ainda no distanciamento social, que começa a quebrar agora, eu começo a sair para o presencial agora, mas o Sérgio escrevendo o tempo todo, e eu também, a cada hora um falava com o outro sobre o livro que estava escrevendo, e ele sugeriu esse título e ficou. E por que eu fiz dessa forma? É porque, Afonso, essa é uma emergência. Essa é uma emergência. Esse é um livro de emergência. É um livro que quer falar sobre, olha, gente, está acontecendo um risco muito grande. Nós estamos perdendo um patrimônio que foi duramente conquistado. A gente está perdendo aquele pacto que nós fizemos em 88, que foi selado por Ulisses Guimarães. Ulisses Guimarães nos disse o seguinte, é na democracia que a gente vai divergir, que a gente vai divergir entre nós. Nós vamos divergir muito, né? E a democracia não é perfeita, nós vamos avançar e aperfeiçoar a democracia. Mas a gente não pode perder a democracia, porque nós, disse Ulisses Guimarães, temos ódio e nojo à ditadura. Então, é esse pacto que a gente fez entre nós, de discordar, concordar em discordar, mas sob esse parâmetro democrático, sob esse guarda-chuva democrático, é isso que está sendo atacado agora. É exatamente esse pacto. Então, é por isso que é preciso textos que tenham textos nervosos, que são textos jornalísticos, são textos nervosos. Foi a cada momento o que está acontecendo aqui. E aí eu fui depois, com a série de fotografias, eu fiz o filme desse período, dessa história que eu quis contar. E a última coluna, como disse a Heloísa, chama-se, o título é A Democracia Morre no Fim desse Enredo. Então é isso, eu quero alertar que nós estamos com um perigo mortal e precisamos voltar aos nossos valores, fortalecer as bases da nossa democracia,
e retomar o caminho depois desse grande susto que nós estamos tomando nesse momento. Tá. Tá. É só um minutinho, eu tenho um presentinho para a Heloísa, antes de deixar você falar. Vamos colocar no ar, gente? Para a Heloísa? É. Mas Aí. como assim? Que meu beleza. caminho. Olha lá, mira, que legal. Que lindo que ele está. Olha lá que lindo que ele está. Sentimentos. Tá chegando o caminhão aí, Porta da gente? casa do Drummond, tá legal? Tá na Olha a porta. cena do caminhão abrindo, que legal. Eu Ó. quero construir por agora para o Bicentenário uma exposição sobre a independência. Sabe, eu quero contar a independência no caminhão. Eu quero contar a independência em alguns lugares, vários projetos de independência, eu quero contar no caminhão. Maravilha. E nós vamos botar a história de algumas mulheres no caminhão da independência, tá? Vocês vão bom. vocês aguardem. Mas, Elô, Eles vão ter que nos aguentar, Heloísa. Elô, eu devolvo a palavra para você. Mas que lindo é o caminhão, Heloísa, que lindo que depois... É simbólico que depois de ficar 2 anos parado, ele esteja aí na porta da casa do poeta. Gente, é muito forte tudo isso que está acontecendo nesse momento, nessa live. Eu estou muito emocionada. Porque esse caminhão de cultura, de história, que vai e permite, ele é tudo ao mesmo tempo, ele vai levando informação, ele foi... Depois foi parado pela pandemia, foi parado por todas as crises que nós tivemos, e aí agora ele está ali parado, tá estacionado, né? Veio caminhando pela estrada de Minas até Itabira e está parado na porta da casa do poeta. Isso é muito lindo, com a sua caixa cheia de sentimentos. E talvez com o verso do Drummond, hoje em Itabira, eu fiquei lembrando muito, olhando para o caminhão, olhando para a casa do Drummond, e pensando naquela coisa que ele fala, Brasil, essa parte de mim, fora de mim, constantemente a me procurar. Né? E eu fiquei pensando, na hora que eu lembrei desse verso, veio o verso assim, do Drummond. Né? Aí eu falei, é isso mesmo, quer dizer... E aí fiquei me lembrando do que nós íamos conversar hoje e pensando nessa coisa de que nós estamos todos muito tomados pela morte da democracia. Então, eu acho que nós precisamos dar um cavalo de pau. Nós precisamos fazer o que você está sugerindo e que lá o Caio Graco fez, quando nós estávamos lutando pelas liberdades democráticas. Caio Graco, que era o editor da Brasiliense, ele fez uma coisa muito legal. Ele fez um monte de coisa legal porque ele estava metido na luta pelas liberdades democráticas. E essa luta foi uma luta importante porque ela mudou o sentido da democracia para nós brasileiros. Quer dizer, a democracia deixou de ser um meio para se chegar a um fim, a um governo melhor, um governo socialista, por exemplo, e ela passou a ser um fim em si mesma, né? E o que significa que ela não termina, que ela nunca está completa, que ela precisa avançar, que ela precisa de ajuste. Então, e aí o Caio Graco fez um livro, na época que ele reuniu 3 autores, um estrangeiro e 2 brasileiros, que chama exatamente Como Renascem as Democracias. Então, eu fico pensando se não está na hora de nós sairmos da pauta e trazermos essa discussão, chamando, inclusive, a cena os ativos da imaginação brasileira, da imaginação cultural brasileira, da imaginação política brasileira, porque nós estamos perdendo tudo, nós estamos perdendo essa parte de mim fora de mim. Como é que nós vamos, que está nos procurando? E uma das coisas que nós precisamos trazer de volta, como renascem as democracias. E a cultura brasileira, vamos combinar, que ela tem força para nos trazer os valores que nós precisamos retomar, porque o Bolsonaro não faz nada disso sozinho, quer dizer, tem uma resiliência nesse processo que é nova na história do Brasil. Tem uma franja da sociedade, uma parte da sociedade que apoia o que está acontecendo. Então, se nós queremos que a democracia renasça, uma das ferramentas tem que ser pensarmos trazermos de volta todos os ativos da imaginação brasileira para que a gente reencontre essa parte da gente que está nos procurando, entendeu? E aí a gente muda o tom da conversa. Não sei se eu estou falando bobagem,
mas eu acho que nós estamos vivendo um momento em que nós estamos destruindo a alma do país. Quando destrói a democracia, destrói a alma do país. E nós estamos perdendo o nosso ethos, o nosso rosto, os nossos valores, como você disse, da barbárie. Então, nós temos que dar um jeito de lidar com como renascem, trazer essa discussão para a cena, porque senão nós vamos ficar eternamente presos à morte. Eu acho que nós precisamos começar a trazer a vida, não sei. Acho que você tem razão, Heloísa. A gente fala da morte só porque a gente quer o renascimento. A gente E quer o renascimento e a força, né? O alerta, como eu sou, o jornalista tem que ser o arauto do que está acontecendo. Então, eu estou dizendo, olha, está acontecendo isso e vamos juntos, porque a gente é capaz de ir juntos e é capaz de. A gente já fez muita coisa no passado de construção de democracia. Então, a gente pode, de novo, fazer isso. E pode aprender. Quando a gente renascer, quando a gente se fortalecer, no trabalho de reconstrução de muita coisa que está sendo demolida nesse momento, e a cultura terá sido um centro de resistência, né? Os livros terão sido um centro de resistência, os festivais literários, os teatros que conseguiram migrar para o palco online, o palco virtual, tudo isso que conseguiu ser feito, a cultura fez nesse momento, isso é resistência. Então, a resistência, a luta, cada um de nós em sua área que fez alguma coisa e resistiu, na verdade estava fortalecendo a democracia para esse recomeço, para essa reconstrução. Imagina o que é assim, aqui, foi o evento dos 6 mil indígenas que foram para Brasília. O que foi aquilo? Gente, imagina alguém do Vale do Javari. Ele tem que andar, às vezes, navegar durante 4 dias, né, no barco para conseguir chegar em algum lugar, né? O lugar, a coisa mais perto que tem, demora 4 horas de voo. Então, os indígenas foram todos para Brasília e ficaram lá para nos dizer, olha, é assim que a gente resiste. A gente faz uma barricada aqui e vamos ficar aqui. E não tem marco temporal. Não vai ter marco temporal, nós vamos ficar de olho. E eles foram para a porta do Supremo, eles foram no meio de... Olha, os indígenas estavam lá no dia 7 de setembro, sim, quando o bolsonarismo marcou o seu grande momento. Os indígenas estavam lá. O que eles fizeram? Eles saíram da Praça dos Três Poderes, porque eles não queriam confronto, e ficaram no seu acampamento. Mas eles estavam lá. Isso é resistência. Os negros têm feito, através da coalizão Negros por Direitos, eles estão atualmente na COP, estão indo para a COP, para falar das questões do racismo ambiental. Tem coisas florescendo. O que eu quero dizer é que quando o poeta nos pergunta, no meio desse vazio, que você fala, olha, quero ir para Minas, Minas não há mais, eu quero morrer no mar, o mar secou. Então, nós estamos assim, nessa situação exatamente descrita por ele. Mas ele pergunta assim, você marcha, José? José, para onde? Imagine que nós estamos fazendo essa pergunta para o Brasil. Você marcha, Brasil? Brasil para onde? É isso que você está falando, Heloísa, exatamente. Estou conversando com você sobre esse sentimento de Brasil que nos chama, né? Ele nos chama, né? Nós somos um país da maior biodiversidade do planeta, com a enorme sociodiversidade, com a enorme diversidade étnica. Nós gostamos das diferenças porque nós nos completamos. É assim que nasceu a nossa cultura. A nossa cultura nasceu exatamente desses encontros de diferentes entre si e que se respeitam, né? Então, nós temos que reencontrar esse Brasil, o Brasil que a gente acha que perdeu, mas ele está vivo e está resistindo. E cada um em sua área está resistindo, não é? Você, Heloísa, quando quando você conversa com os seus personagens que estão no passado, e eles falam, olha, teve uma resistência aqui, olha, esse aqui ou esse golpe aqui que tentaram fazer, eu, Marechal Lott, falei, não, sobre o meu cadáver, né? Ou qualquer outra história que você conte de resistência, do Brizola dizendo o quê?
Vai ter posse sim do João Goulart. Então, você está chamando todos os que resistiram no passado para contar para a gente como é que a gente resiste, né? A gente resiste. Então, o, o meu livro fala do risco da morte para falar para todo mundo que nós queremos viver. Nós queremos viver, estamos resistindo para viver, né? É isso aí que eu tento passar para o leitor e espero que o leitor encontre essa paixão com que eu escrevi. Porque no meio do caminho tinha mais que uma pedra. No meio do caminho teve uma pandemia. E nós estávamos governados pelo pior presidente, pior gestor de crise, da crise da pandemia. Esse triste campeonato vencemos. Então, o Brasil foi, na pandemia, que é a pior crise desde a história que você contou, Heloísa, da bailarina da morte, da crise da gripe espanhola, é a maior pandemia desde então. E a gente é governado por um presidente que, como eu disse aqui no começo do livro, o livro começa com a apresentação em que eu falo isso. O Brasil enterrava seus mortos diante de um presidente que tripudiava de sofrimento coletivo. Será difícil acreditar no futuro que tal absurdo aconteceu. Ou seja, será difícil acreditar no futuro que tal absurdo aconteceu? É que eu estou achando que no futuro não será assim. Eu já denuncio na segunda linha que eu acho que nós vamos vencer no final, né? Porque a gente vai olhar para trás e achar que absurdo nos aconteceu no meio de uma dor como essa da pandemia. Tem uma coisa no seu livro que eu acho que é exatamente essa história, que é o momento em que você sublinha o enredo da morte para dar todos os ingredientes, ou vários dos ingredientes, de como renasce a democracia. Eu acho que é o engenho que você faz no livro, né? O engenho da construção da narrativa é esse. Né? Então, o seu leitor vai reencontrar, ele vai... Tem uma coisa que você vai sublinhando o tempo todo no livro, como a cronista que se aproxima da historiadora, que diz assim: história não está, história é escolha. História não está escrita nas estrelas e nós temos escolha. Então, nós estamos vivendo um momento, o seu livro diz isso, né? Nós estamos vivendo um momento em que o passado não é mais e o futuro não é ainda. Quer dizer, é o pior momento para o historiador, porque a ação está acontecendo, tudo é possível, né? Até mesmo nada, mas tudo é possível. Então, e você está capturando esse tempo para dizer assim: olha, as escolhas estão dadas e as nossas raízes estão fincadas no passado. E as nossas raízes não são só as raízes do autoritarismo, elas são também as raízes da liberdade. Então, eu acho que quando reúne o seu olhar de historiadora com a sua competência de cronista política, né, é que traz essa tensão e aí esse Brasil que está constantemente a te procurar, né, a nos procurar, nós temos a escolha de encontrá-lo com os ingredientes que você está apontando para a gente no livro. Então, eu acho que esse livro, na hora que você fala assim, eu reuni as colunas, não, você fez uma coisa aí que não foi só reunir as colunas, você montou um itinerário desse país que está nos procurando e nos diz isso, é escolha. O tempo todo você está dizendo isso. Olha aqui, é escolha, não está nas estrelas, não está dado. Né? Isso está nos procurando, sabe? Então, tem uma coisa importante, eu acho, que muda, né? Na hora que o leitor lê, ele fala, não, mas eu tenho escolha. Estou aqui pensando. Eu acabei de fazer uma live com o Lucas Ferraz e o Lucas Figueiredo. O Lucas Ferraz, que é aqui de Itabira, né, Miriam? Jornalista aí da Globo News e da Globo, escreveu o livro Injustiçados, que conta a história de 4 militantes que foram justiçados pelos seus aparelhos. Em determinado momento da conversa, Miriam, Heloísa, o Lucas Figueiredo, né, que tem esse trabalho imenso de recuperação histórica dos períodos da ditadura em especial, disse uma coisa que me vem ao assunto agora.
Ele fala, tudo o que a gente está vivendo em determinado olhar, em tangência ao que a gente vive hoje, é porque, no fundo, os arquivos da ditadura não foram abertos. Por exemplo, esse livro já deveria ter sido escrito, Miriam, há quantos anos? Quantos anos nós sabemos dos justiçamentos? Quantos anos isso aconteceu? Esses referidos foi em 69 e 71. Quer dizer, a pergunta vai também de encontro ao que você sempre já escreveu, Miriam, é sobre isso. O que nós não fizemos, e aí realmente a Elô fala das escolhas, é importante, está repercutindo agora? Eu acho, sinceramente, a gente não fez esse encontro com esse passado, um passado doloroso, e que precisava dessa conversa. Isso foi interditado, depois houve a Comissão da Verdade, no governo da presidente Dilma, e a Comissão da Verdade, ela fez um excelente trabalho, mas recebeu vários bloqueios dos próprios militares, e até hoje eles dizem que a Comissão da Verdade foi longe demais. A Heloísa trabalhou profundamente na Comissão da Verdade, trouxe informações valiosas a público, e esse livro do Lucas, faz parte, né, Heloísa, do seu projeto de vários livros para revelar histórias que a gente não sabe e que precisam ser contadas. Eu gosto muito do livro do Rubens Valente, que faz parte dessa coleção também, está sempre perto de mim, porque é um livro extraordinário. Quem não leu, Os Fuzis e as Flechas, ou As Flechas e os Fuzis, eu sempre confundo a ordem, conta a luta, o sofrimento dos indígenas durante a ditadura. E ele vai atrás, Rubens Valente, de uma forma impressionante, né? E traz muita informação. Quando foi lançado, a gente fez um programa sobre o livro, porque o livro é uma imensidão de informação que a gente não sabe sobre o sofrimento dos povos indígenas durante a ditadura. Tem muita coisa que a gente não sabe, tem muita coisa que a gente deixou que a história oficial registrasse. Por exemplo, na economia. Na economia, Afonso e Heloísa, que é a minha área de atuação principal no jornalismo, a história que se conta é que foi bom, é que teve um milagre. Mas a ditadura deixou a economia em destroços. A democracia que foi consertando, a democracia que estabilizou a inflação, que eles entregaram a bomba na mão da democracia, que é uma inflação indexada em 300%, e ela é indexada, então ela tinha capacidade de se reproduzir. E eu conto isso no livro Saga Brasileira. Então, desarmar essa bomba, a inflação foi muito mais alta, mas ali já estava a hiperinflação. Né? Entregou um país nessa situação, e a democracia que desarmou e fez o Plano Real. Fez um projeto econômico que tornou o país mais desigual. E na democracia que se começou a combater a desigualdade, combater a pobreza com os programas sociais, principalmente na era do PT. E, enfim, teve vários trabalhos de renegociação da dívida externa que foi feita sob o comando, por exemplo, de Pedro Malan, e terminou no período do Itamar Franco, a negociação da dívida externa que tinha ficado lá dos militares. Ela terminou, essa renegociação foi concluída no governo Itamar Franco, por Pedro Malan. Então, essa história que a gente tem que contar, o que foi que a democracia fez para corrigir a bagunça deixada pela ditadura. E eles deixam isso no imaginário, a ideia de que teve ordem, que teve progresso. Não, não teve. Não teve. E aí, não quero... E voltando à sua questão, o que aconteceu nos porões. E o que aconteceu nos porões, a gente ainda não sabe. A gente sabe aos poucos, vai sabendo aos poucos. E a cada vez que se informa alguma coisa, que se tem alguma informação a mais, a gente é tratado como se estivesse fazendo algum revanchismo. A presidente Dilma, ela sofreu tortura, e todo mundo sabe, de forma bárbara, violenta. Ela fez uma comissão da verdade que não tinha nada
nada de revanchismo, era apenas para saber exatamente o que foi que aconteceu. E mesmo assim, os militares brasileiros de outra geração, que são os atuais, que são de outra geração, se ofenderam profundamente com essa discussão. Eu ouço generais falando que não podia ter tido a Comissão da Verdade. Isso 30 anos depois. Né? É impressionante, né, não, Heloísa? Eu tenho a impressão que tem uma mudança. Nós estudamos no período da ditadura, nós demos muita atenção ao governo dos generais. E nós não estudamos suficientemente, a não ser uma historiadora francesa que fez um trabalho muito bom, o que estava acontecendo nos quartéis, como é que se formaram as facções entre grupos militares e como que essas facções combateram o governo dos generais, a ditadura dos generais, propondo, inclusive, dizendo, inclusive, que eles eram traidores e que a repressão deveria ser muito maior. O processo da redemocratização é o único momento em que as facções militares, por exemplo, na Vila Militar, na Brigada de Paraquedistas, aonde serviu o Bolsonaro, o único momento em que essas facções de patentes intermediárias ficaram desarticuladas, digamos assim, não se articularam, foi o governo Médici, que foi o momento da maior repressão e aonde você também criou uma perversão dentro das Forças Armadas, que são os militares da comunidade de informações, né? Que passaram rompeu a hierarquia, você criou uma nova fatia ali dentro das Forças Armadas, onde você tinha militares com privilégios, porque eles estavam envolvidos com a repressão. Então, o que nós não nos demos conta, talvez, é que esses setores intermediários, essas patentes intermediárias que atuaram nos quartéis e que foram radicalmente contra o processo da redemocratização e contra o caminho para a democracia, eles formaram a geração de militares dos anos 70. Eles formaram a geração que hoje está no poder. Né? Eu quero dar nome aos bois, Heloísa, aí. Sabe? Não, eu quero dar só um exemplo. Eu te dou vários. O Bolsonaro, o general Heleno, o Braga Neto, todos são formados por essa fatia intermediária no momento em que o combate ao governo dos generais, à ditadura dos generais, que é vista como traidora, é mais forte. Né? Esse livro, Uma Política nos Quartéis, ele é muito, muito importante, porque é o único livro que eu conheço em que você tem um estudo sistemático de como é que isso foi feito, né? Como é que você tem uma tensão nos quartéis, como é que você tenta, inclusive, pronunciamentos. Nós tivemos, durante a ditadura, 2 tentativas de golpe. Uma, o general Silvio Frota, não é isso? Que tentou dar um golpe para radicalizar a repressão em cima do Geisel, cujo assistente de ordens tinha acabado de ser promovido a major, era o general Heleno. Né? A outra tentativa de golpe foi dada pela Brigada de Paraquedistas da Vila Militar, no momento da troca, lá atrás, no momento da troca dos prisioneiros políticos no sequestro do embaixador americano. E eles ocuparam a Rádio Nacional e convocaram os quartéis a se rebelarem contra a junta militar. Então, veja, tem um desenho dentro das Forças Armadas que hoje a gente está vendo os herdeiros desse desenho, dessa formação, as pessoas que foram formadas por essa geração. Isso eu acho que a gente tem que considerar para pensar as Forças Armadas. Não dá para pensar a ditadura apenas como a ditadura dos generais, mas tem que pensar que você tem um processo de disputa interna dentro dos quartéis, sobretudo no Exército. E a segunda coisa que me parece que é importante também é que esses militares que disputaram o poder com os generais, eles hoje estão disputando a memória da ditadura. Tá? É por isso, talvez, que a insistência em reescrever a história da ditadura é tão intensa hoje
e não era um problema há um tempo atrás. E o Ustra também tem uma simbologia nesse caso, porque ele funciona muito como porta-voz de uma tentativa de reescrever a história da ditadura. Então, tem duas coisas em andamento dentro que nós temos que considerar, que é esses militares que estão no poder, eles são fruto da ditadura e como que eles foram formados dentro dessa disputa que ocorreu no interior, dentro da ditadura, e que nós não estudamos ainda o suficiente, nem conhecemos o suficiente. Nessa brigada de paraquedistas, você tem os panfletos contra o Golbery, imagina, chamando o Golbery de traidor, né? O general Golbery do Couto e Silva, os panfletos com ele enforcado, né? Sendo chamado de traidor porque estava apoiando a redemocratização, que não era bem uma redemocratização que o Geisel queria. O Geisel queria fazer uma transição civil num governo autoritário, né? Foi a sociedade civil que mudou esse processo com a sua mobilização. Então, acho que tem esse lado e tem um esforço hoje, se você pegar aquele dono do Banco Pactual, reescrevendo a história da ditadura, foi um negócio vergonhoso. O que saiu outro dia no jornal, o sujeito dizendo que, olha, o golpe de 64, ninguém morreu. Ele não entende, ele precisa estudar, né? Ele precisa ler jornal daquela época para ver o que aconteceu com as operações Quarteirão, com os navios que foram transformados em prisão, com a repressão que ocorreu com Gregório Bezerra em Pernambuco, né? Era bom recuperar isso. Tem uma disputa de memória acontecendo, na minha opinião, e que é importante para essa geração, que foi formada dentro dessa briga, dessa disputa nos quartéis. Então, acho que nós precisamos olhar para esse lado. Sem dúvida, Heloísa, eu fiquei pensando no dia 12 de outubro de 1977, foi o dia do golpe que não houve do general Silvio Frota. Foi quando ele foi demitido. Eu estava com 9 meses de gravidez do Matheus, que nasceu dias depois, e me lembro desse dia como se fosse hoje. Lembro até das nuvens no céu. Era um dia tenso. E eu fui para o trabalho, para o plantão e tal. E teve uma hora que aquela tensão, a gente não sabia o que estava acontecendo, porque tudo estava acontecendo no Forte Apache. Então, Forte Apache, gente, era o quartel-general do Exército lá. E aquele ambiente sem notícia, e todo mundo na redação esperando para ver o que estava acontecendo. E aí eu pedi para dar uma volta pela esplanada dos ministérios. Aquilo parecia morto, né? E tudo estava acontecendo e, no final, o Geisel demitiu o Silvio Frota. E aí, no gabinete do Silvio Frota, como lembrou a Heloísa, um certo Major Heleno, hoje general, e que está no gabinete de segurança institucional. Então, sim, nós deixamos de fazer mudanças que deveriam ter sido feitas e essas crenças se reproduziram. Mas, ao mesmo tempo, é bom lembrar essa última parte que a Heloísa falou. A parte, digamos, os generais que queriam essa abertura lenta, gradual e segura, eles queriam, na verdade, fazer a transição para alguém de confiança deles, né? Um governante civil, mas da confiança deles. E não conseguiram. E não conseguiram por quê? Porque as pessoas foram para a rua. Porque teve as diretas. Teve uma escolha dos brasileiros naquele momento. Teve uma escolha dos brasileiros. O que eu quero dizer é que mesmo no momento mais difícil, e eu consigo ver a tensão daquele dia 12 de outubro de 1977, mesmo assim, naquele dia, né, o grupo, a briga dentro do estamento militar venceu o melhor lado, né, o general Geisel, mas não foi ele que fez, a redemocratização, foi tomado dele. Foi a resistência do Ulisses, do Tancredo, foi a resistência de todos que estiveram, Mário Covas, Montoro, foram todos esses... Faoro, OAB, sabe? E eles eram diferentes entre si e tinham divergências entre si, né? Mesmo se você pegar Tancredo e Ulisses, eram muito diferentes.
em estilo e crenças, métodos, tudo. E eles já estavam juntos, né? Eu vi o momento em que o Tancredo atravessou a convenção do PMDB e foi estar ao lado do Ulisses, quando saindo, portanto, do partido dele, que seria um partido mais à direita, né? E aí ele faz esse. Eu estava lá, foi muito emocionante. Eu estava lá e vi o Tancredo entrando e fazendo o acordo então com Ulisses. Então foi a sociedade que resistiu e a sociedade levou o Brasil para a democracia. Foi nossa conquista. Então nós temos musculatura para resistir a esse período. Nós só não podemos correr o risco de não saber o tamanho do risco. Isso não podemos fazer, né? Esse risco a gente não pode correr. É por isso que eu fiz esse livro. É um pouco para dizer, é muito risco. É muito risco. Mas nós vamos vencer no final, mas é muito risco. Mas presta atenção que eu acho que esse livro é importante também por uma outra coisa. Ele nos dá as informações, não só ele, mas ele também nos dá as informações para que a gente faça as escolhas. Lá, naquele momento da redemocratização, a luta pela redemocratização começa na segunda metade dos anos 70 e vai até a Constituinte. As escolhas foram feitas pela sociedade, foi ela que deu o cavalo de pau, né? Em todas as áreas, e chamou todos os ativos para se reencontrar com o Brasil, né? Então, seu livro é importante porque ele fornece elementos para que nós possamos fazer as nossas escolhas. Gente, eu ficaria aqui a noite inteira, vocês sabem disso. Mas como é um festival 24 horas e é uma sequência imensa de coisas, eu queria agradecer imensamente, Miriam. Você já está acabando a conversa. A conversa está legal, Afonso. Tá legal, mas eu tenho que na hora. O que eu vou fazer, meu Deus do céu? Eu queria continuar. Vou fazer o seguinte, vou ficar gravando, vamos se mudar e depois a gente continua. Mas o fato é o seguinte, a Miriam falou de forma tão comovente a questão do lugar que a gente está, de Drummond e tudo, que eu tenho uma surpresa para fazer para você agora, Miriam. Para você. A Heloísa não, porque ela esteve aqui. Eu queria convidar o Pedro para dar uma chegadinha aqui. Vem cá, Pedro. Olha quem acabou de chegar aqui, Miriam. Pedro Drummond. Olá, que maravilha! Oi, Pedro, que bom vocês te são ver. pessoas que, como diria o Carlos, trazem um raio ordenador para este país. Muito obrigado pela luz que vocês nos trazem. É importantíssimo. Eu fico feliz de ter essa oportunidade de dirigir a minha admiração pessoalmente para vocês, embora à distância, mas com todo carinho e agradecimento, porque adoro ler o que você escreve, Miriam. É sempre uma lição e um aprendizado muito grande. Obrigado, homem. Que isso. Não é bom? Tchau, tchau. Tchau, obrigado, querido. Então é isso, gente. Eu sei que acabou, que ele tem que fazer outro evento daqui a pouco. Eu só queria falar mais uma vez obrigada, Heloísa, por tudo que você falou e fez. Obrigado, Afonso, por estar realizando esse evento. Obrigado a Drummond, a Itabira, mais uma vez. Eu comecei agradecendo, quero terminar agradecendo. E quero dizer para vocês que nesse livro aqui eu tento fazer esse alerta e lembrar todos nós da nossa força. Tem uma coluna que eu falo, que brava gente é essa? Somos nós. Então, quando o poeta nos pergunta, e agora, Brasil? E agora, Brasil? Você marcha para onde? Nós temos que responder ao poeta. Nós marchamos para a democracia, sempre com a democracia, por um futuro melhor, que é com o qual o poeta sempre sonhou e nos inspira na sua obra. Muito obrigada a todos, muito obrigado mesmo. Foi um dia emocionante para mim. Bem, Elô, quer encerrar? Não, depois disso eu só bato palmas para a Miriam, agradeço pelo itinerário que esse livro e acho que esse livro nos ajuda a reencontrar o Brasil, faz parte do nosso processo de reencontrar essa parte de nós, o Brasil, essa parte de nós.
fora de nós, constantemente a procurarmos. Então, acho que o livro nos ajuda a esse encontro. Miriam, obrigada pelo itinerário. Obrigada por essa enorme oportunidade, Afonso. Obrigado. Nós estamos aqui reunidos por causa do livro da Miriam Leitão. Muito obrigado, Miriam. Obrigado, Heloísa. E seguimos com a programação 24 horas do Festival Literário de Itabira. Muito obrigado.